Sabe aquela criptomoeda que você estava pensando em investir, no final ficou na dúvida, será que eu devo, será que eu não devo? E no final acabou não investindo, só que depois ela foi para a lua, subiu muito? Eu sei que dá até um friozinho na barriga de sentir que você perdeu uma grande oportunidade. Mas é sério, pessoal, calma, vocês não precisam cair nessas bobagens de oportunidades do momento. E claro, eu sei que perder uma grande oportunidade pode parecer algo muito frustrante. Meu Deus, você poderia estar vivendo agora uma coisa muito melhor. Porém, confie em mim quando eu digo que seguir os outros ou investir em algum ativo só porque fulaninho está fazendo é uma das piores decisões que você pode tomar nos seus investimentos. Porque quando você faz uma decisão de investimento baseado apenas no que os outros estão fazendo, você acaba sendo influenciada por viéses comportamentais que acabam jogando contra você. Então as chances de você tomar uma decisão equivocada são gigantescas. Então é por isso que hoje a gente vai entender o que é o FOMO, Fear of Missing Out, medo de ficar de fora, e você vai entender por que isso acontece com você e como lidar com ele. Tudo isso hoje aqui no Fin Channel. Então aproveita, já se inscreve, reza a lenda de que quem se inscreve no canal não tem mais FOMO e investe de maneira tranquila pro resto da vida. Então se inscreve, deixa um like e também me segue nas redes sociais, lá no Instagram. Eu converso muito com vocês e trago insights valiosos diferentes. Então se você fica aqui, você acaba perdendo muita coisa. Bom, mas o que é exatamente o FOMO? O FOMO em inglês significa Fear of Missing Out, medo de ficar de fora, e não é nada mais do que uma ansiedade social de sentir que os outros estão aproveitando algo sem você. E eu penso que é mais ou menos assim. Por exemplo, imagina que você tem ali os seus amigos e abriu um novo restaurante na cidade. Aí eles falam, nossa, vamos provar esse novo restaurante. Só que justamente nesse dia você tá cansado, trabalhou demais, não tem muita vontade de sair e decide ficar em casa. Aí você começa a olhar o Instagram e vê um monte de fotos dos seus amigos se divertindo, comendo boas comidas, boas bebidas, e você fica pensando, nossa, será que eu deveria ter ido? Será que eu deveria estar lá? Mesmo quando, nesse momento, é uma decisão que você não tinha a mínima vontade de fazer. Então, você se sente culpado por não estar aproveitando algo que as outras pessoas estão. E esse é um sentimento muito comum e ficou ainda mais forte, digamos assim, com a presença das redes sociais. Porque a gente vê toda hora, a gente entra no Instagram, começa ali a passar pelos posts, e a gente começa a ver uma versão editada e polida da vida das pessoas. Então a gente acaba se comparando muito toda hora. Nossa, fulaninho tem uma vida muito legal, eu também queria estar vivendo isso. Para vocês verem como isso não acontece só nos investimentos, mas como também acontece na vida real. Isso é algo presente. E quando se trata dos investimentos, quem nunca viu aqueles posts no Instagram falando assim, fulaninho investiu nesse ativo e ficou rico do dia para a noite? Se você tivesse investido não sei quantos dólares na Apple, há 20 anos atrás você teria não sei quantos milhões. Então, um monte de posts assim que incentivam o enriquecimento rápido e coisas de oportunidades momentâneas que você fica olhando e fala, nossa, se eu tivesse feito aquilo. Então, chega até a ser meio que uma competição nas redes sociais, esse tipo de conteúdo, incentivando você a fazer esse tipo de investimentos super especulativos com a promessa de que você vai ficar rico muito rápido. E o pior de tudo é que esses tipos de posts te fazem sentir muito mal, porque é como se fosse um agora ou nunca. Ou você investe ou você nunca mais vai ter uma oportunidade assim. E é muito engraçado até como o cérebro, ele engana a gente. Porque imagina, em uma situação normal, talvez você nunca iria considerar esse ativo, mas quando eles colocam esse cenário da grande oportunidade, você tem que fazer isso agora ou nunca, ele começa a analisar e parece para o cérebro de verdade como se fosse uma decisão lógica, como se isso fosse correto a fazer. E o pior é que muitas vezes essas coisas que aparecem na internet não são verdadeiras. Muitos relatos de pessoas falando que ganharam não sei quanto de dinheiro, isso muitas vezes são pessoas que inflam muito os números, que contam só meias verdades. Então a gente no final não pode nem confiar de tudo que vem online, porque a gente sabe que tem muitas mentiras espalhadas pelas redes sociais. E o FOMO nos investimentos, ele desencadeia um viés comportamental conhecido como aversão ao arrependimento. E o arrependimento, ele é um sentimento muito ruim, dá até aquele nó na barriga e ele pode durar por muito tempo. Então, de ponto de vista evolutivo, esse sentimento ele motiva a gente a fazer comparações todo momento para evitar que esse sentimento se repita no futuro. Então, para entender um pouco como isso funciona, imagina que no passado, ali, os seus ancestrais, eles estavam decidindo em caçar em uma nova área. Aí uma pessoa vai lá e caça e foi atacado por um leão, por exemplo. Então as pessoas observam esse comportamento e sabem, não, aqui a gente não vai. Então esse tipo de comparação, esse tipo de observação do que os outros fazem, lá no passado acabaram ajudando a gente, claro, a sobreviver e saber
mais ou menos por onde ir. Então, o arrependimento pelo fracasso, o medo de errar, tudo isso acaba criando um sentimento no grupo de prevenção. Só que hoje em dia é muito diferente. E nos investimentos, isso acaba deixando a gente pensar de maneira irracional. Porque nos investimentos, você muitas vezes só acaba comparando e dando foco no rendimento de curto prazo. Então você fica ali frustrado quando no curto prazo uma ação caiu mais do que o esperado. E não, você não se preocupa, na verdade, com o desempenho que esse ativo tem ao longo de muitos anos, no longo prazo, porque é o que você deveria focar como investidor. Para vocês verem como a gente acaba de fato perdendo a lógica, eu tenho certeza que se você tiver uma ação na sua carteira que tem bons fundamentos e que tem tudo para performar bem no longo prazo, mas em um ano ela cai 15%, eu tenho certeza que nesse momento o seu cérebro vai ver isso como algo negativo, como se esse ativo não fosse bom. Por outro lado, se tiver qualquer coisa, por exemplo, uma meme coin que não tem fundamento nenhum, em um ano ela subir 50%, você vai falar, nossa, que excelente ativo, que oportunidade incrível. Mesmo que o ativo não tivesse nenhum fundamento e não tivesse nenhuma razão lógica para você ter essa ação na carteira. Então vejam como a gente perde de vez em quando a razão quando a gente deixa esses vieses comportamentais entrarem em jogo. E o problema com tudo isso é que o preço da ação é uma métrica muito volátil. A gente sabe que a renda variável ela vai variar muito, como o próprio nome diz, especialmente quando o mercado ele está muito otimista ou pessimista. A gente pode ver variações muito grandes e que no final acabam que não refletem a realidade. Por isso, utilizar o preço de um ativo como métrica é uma decisão muito ruim nos investimentos. E o pior é que muitas vezes as pessoas acabam fazendo só isso. Ela vê o post, ela olha assim o preço, nossa, subiu tudo isso, então acho que ela vai subir mais. E é por isso que o FOMO, com a aversão, arrependimento, te fazem entrar em ativos sem pé nem cabeça, onde você não estudou de fato o ativo, você só viu ali na rede social com a promessa de que iria ir para a Lua porque fulaninho que eu confio recomendou. Porque eu confio, entre aspas, né? Porque se você confia numa pessoa assim, eu lamento te informar, mas essa pessoa não está pensando no melhor para você. E, infelizmente, no Brasil, a gente vê muitos desses conteúdos com FOMO. Muitos influenciadores grandes, eles entendem isso e usam isso ao seu favor. Por exemplo, a gente vê muitos conteúdos como essas são as ações que você deve investir no momento. Em 2025, o que vai bombar são os FIIs. Vejam os FIIs que vão ter melhores resultados. Não, deixe tudo no Brasil, porque esse ano o dólar vai cair, a Bolsa Brasileira vai subir muito. Então, todos esses tipos de conteúdos que são enviesados para, no final, fazer o que eles querem, que é manter você aqui, ficar pensando que você precisa da hora trocar a carteira, depende de cada momento, porque é ali onde eles fazem dinheiro. Infelizmente, eu vejo muitas pessoas que caem nessa. Eu vejo muitas pessoas que deixam de mandar o dinheiro para fora, deixam de investir de uma maneira mais eficiente, porque acham que, de fato, essas promessas vão se concretizar ou ficam com medo de estar achando que estão perdendo algo. Porém, quando você coloca só um pouco de lógica nesse tipo de pensamento, você fala assim, não, vamos ver realmente os dados, vamos pensar de maneira racional e deixar o sentimento de lado. Você vê que a Bolsa Brasileira desde 2008 está praticamente lateralizada em dólares. Você vê que o Brasil ele representa menos de 1% de todo mundo, que é uma economia muito arriscada, que é um país emergente, então que tem uma moeda fraca. Então tudo isso você fala, meu Deus do céu, realmente não tem sentido o que essas pessoas estão falando. A razão tem que pesar muito mais do que o sentimento nesses momentos. Então vejam, pessoal, como esse é o grande perigo de seguir a multidão. Em 99% das vezes você vai acabar tomando uma decisão que não vai ser o melhor para você. E outra coisa muito importante, lembrem que mesmo que uma pessoa tenha feito muito dinheiro com uma ação ou com qualquer ativo, isso não significa que isso vai se repetir. Lembrem que resultados passados não garantem resultados futuros. E o pior é que agora você só vai estar comprando esse ativo, só que mais caro, porque fulaninho vai mostrar, não, olha, que eu investi se valorizou 10 vezes. Então, quando você está vendo esse post, ele já se valorizou 10 vezes. Então, quando você for comprar, você vai acabar comprando o mesmo ativo, só que agora é mais caro, você gastou mais dinheiro para comprar ele, então automaticamente você também tem um risco maior, porque as chances de que ele também se valorize, como ele se valorizou antes, são muito mais baixas, o risco agora é muito mais alto. E fica um lembrete para vocês, tudo que sobe muito rápido também cai muito rápido. E tudo que promete retornos altíssimos
também pode ter quedas muito expressivas. Então, tudo isso, pessoal, só para vocês entenderem como vocês nunca devem comprar um ativo só porque os outros estão fazendo. Comprar um ativo para sua carteira deve ser baseado em conhecimento, em estudos, dependendo da sua situação, da sua tolerância ao risco, dos seus objetivos. Se você investe sem conhecimento e depende da opinião de fulaninho, eu lamento informar, mas isso é muito mais uma aposta do que um investimento. E confie em mim quando eu digo que vocês têm uma chance maior de ganhar alguma coisa em um cassino do que tentando escolher a próxima ação, a próxima Apple, que vai se valorizar não sei quantos mil%. Então, na próxima vez que vocês sentirem esse medo de perder a oportunidade, o FOMO, eu quero que vocês façam essas 4 coisas que eu vou falar para vocês agora. E a última delas, para mim, foi assim a mais poderosa e o que de fato me ajudou a perder esse FOMO nos investimentos, investir de maneira mais crítica e sem tanta emoção no momento. Então vamos lá. O primeiro de tudo, e ele é muito simples, é você ver se a fonte é confiável. Então você fala, nossa, essa pessoa realmente sabe do que está falando, ela tem credibilidade, a empresa que me está oferecendo isso é confiável? Se a resposta for não para essas perguntas, aí você já sabe que não é um bom investimento. Porém, tem um ponto aqui que é muito importante prestar atenção e é algo muito sutil, que é o conflito de interesse. Porque a gente vê nas redes sociais, pelo menos a gente vê, né, no Brasil, essas pessoas com muitos seguidores que no final têm certificações de entidades que são reconhecidas, têm certo conhecimento, só que no final acabam, de certa maneira, colocando esses produtos para vocês de uma maneira assim mais chique. Eles usam palavras difíceis, eles até fazem uma lógica assim que tem sentido, gostam de falar termos complicados de investimentos para parecer que eles realmente sabem do que estão falando, mas no final, quando você vai olhar a verdade por trás disso, você vê que tem muito conflito de interesse aqui. Produtos que no final vão acabar beneficiando mais a eles e colocar mais dinheiro no bolso deles do que de fato ajudar vocês. É por isso que eu recomendo vocês a pensar de maneira crítica e realmente questionar se essa pessoa não tem algum tipo de conflito de interesse ou algum objetivo por trás que pode estar fazendo essa pessoa te recomendar coisas que no final não vão ser o melhor para você. Segundo ponto importante, eu entendo o investimento, e aqui também é simples, e eu quero que vocês vejam assim, eu entendo o investimento? Perfeito. Eu não entendo? Não invisto. E assim, eu digo isso até mesmo, vocês sabem que eu falo muito sobre investir no exterior e investir através de ETFs, que é uma ferramenta muito eficiente, mas se você não sabe por que você está investindo no exterior, se você não sabe o que esse ETF faz na sua carteira, de verdade, não invistam, priorizem o conhecimento, porque isso é libertador, é isso que vai de fato te ajudar a poder investir por muito tempo. E entender o investimento, ele vai muito além da rentabilidade, porque eu pergunto, por que você acha que esse investimento é bom? Aí a pessoa responde, porque eu acho que vai crescer muito no futuro. E isso não é entender profundamente o investimento, vai muito além, é até entender se de fato esse tipo de ativo serve na minha carteira, serve para o que eu quero. Quais são os meus objetivos? Não, eu tenho, por exemplo, o objetivo de me aposentar daqui a 20 anos e tenho um perfil moderado. Eu não vou colocar 100% da minha carteira na renda variável, entendeu? Não tem sentido. Então você precisa entender, de fato, e eu sempre digo isso para vocês, o que você precisa. Toda alocação que você vai fazer nos investimentos parte de você e é muito importante que você entenda profundamente no que você está investindo para assim você poder tomar decisões corretas e também poder continuar investindo quando vier a volatilidade do mercado, o mercado subir, cair. É isso que vai te ajudar a manter essas posições ao longo do tempo. Então, se você busca estratégias sólidas, realmente entender a essência de uma alocação, encontrar ativos que realmente se enquadram no que você precisa, eu deixo na descrição o meu curso, o GSI. Ele é um guia prático para você que está começando do zero e quer ter uma carteira igualmente especificada e tranquila, que demora menos assim, literalmente 15 minutos por mês para você fazer todos os aportes da sua carteira e investir de maneira tranquila para o resto da sua vida. E para mim, essa paz, essa tranquilidade de saber, nossa, eu tô dormindo bem, eu sei que meus investimentos eles estão crescendo e estão se aproximando dos meus objetivos, é algo que não tem preço. Então, se vocês quiserem saber mais informações sobre isso, é só apertar no primeiro link da descrição. Seguindo para o terceiro ponto, se pergunte, esse investimento faz sentido para mim? Então, um pouco do que a gente falou antes. Será que esse investimento está de acordo com meus objetivos, com minha tolerância ao risco? Porque cada um é diferente, cada um tem uma profissão diferente, tem uma família diferente, mora em um país diferente, então você não pode padronizar
e dizer, não, todo mundo pode investir nesse ativo se quer ficar milionário. Isso não existe. Então, uma pessoa de 40 anos que já tem certa estabilidade no trabalho, já tem família, já tem uma vida totalmente diferente de uma pessoa de 20 anos, não vão ter a mesma carteira, não vão ter a mesma tolerância ao risco, não vão ter os mesmos objetivos, para vocês verem como de fato tudo muda e a alocação ela vai depender desses fatores. Então, por isso que você precisa se perguntar se de fato isso é necessário ou estou correndo um risco que no final vai me trazer mais prejuízos do que benefícios. E lembre, o cemitério dos perdedores é um lugar silencioso. Então tomem cuidado porque a gente vê esses cases de sucesso, essas pessoas que de fato conseguiram fazer isso, e a gente acha que é uma regra. Porém, essas pessoas são a exceção da exceção, ou seja, as chances de fazer isso são mínimas. Então tome muito cuidado porque a gente fica iludido com isso e a gente não percebe as milhares de pessoas que tentaram seguir o mesmo caminho e que fracassaram. Eu já vi relatos de pessoas que chegaram a vender até a própria casa para comprar mais Bitcoin e no final acabaram muito mal. Só que muitas vezes o que a gente vai ver? A gente vai ver aquela pessoa que ficou milionária com Bitcoin, não aquela pessoa que perdeu tudo por causa disso. Então lembrem que é um lugar silencioso e a gente precisa tomar muito cuidado com essas exceções que a gente vê na internet. E antes de falar sobre a última, eu quero falar com vocês uma que eu acabei de pensar agora. Se perguntem também se é de fato urgente, porque a gente vê que essas promessas de retorno super altos têm uma janela de tempo muito limitada. Então a gente fala, não, é agora a oportunidade, você não pode esperar mais. Só que realmente pensem, a pessoa que faz isso, que só fica olhando por curto prazo, que fica de oportunidade para oportunidade. Não é agora o momento de investir nessa, agora eu tenho que sair, agora eu tenho que entrar nessa. Você, no final, acaba sendo mais um trader do que um investidor. Porque, como a gente sabe, a grande riqueza é acumulada no longo prazo. Você precisa ficar investido por muito tempo. E quanto mais tempo você mantém as suas posições no mercado, melhor. Se você realmente vai saindo de oportunidade para oportunidade, você está fazendo ali um trading, olhando para o curto prazo, e no final isso não é investir de verdade. E percebam que é nesse momento, quando você fica olhando muito o curto prazo, que você fica vulnerável ao que acontece ao mercado. Então você precisa toda hora ler as notícias, você precisa toda hora acompanhar as ações, e no final vejam como é uma vida frustrante, você não tem paz, você acaba sendo um escravo do mercado. Isso é totalmente o contrário do que a gente quer com os investimentos, que é de fato ter mais liberdade. Então, por isso que eu digo para vocês, essa paz de saber que seus investimentos estão no caminho correto, ela não tem preço, é libertador, você não deve ser um escravo do mercado. Por isso, no final, sempre se perguntem, é de fato urgente essa grande oportunidade? E, finalmente, a última dica que eu vou dar para vocês, e de fato, essa foi assim a que me ajudou mesmo a... Não vou dizer nem perder o medo, porque eu acho que a gente nunca perde o medo. Até no tênis, por exemplo, quando eu jogava, eu sempre dava aquele frio na barriga, aquele medo de jogar um jogo, apesar de eu ter jogado mais, sei lá, de 1000 jogos de tênis ao longo da minha trajetória como atleta. Porém, você vai aprender, e isso foi o que de fato me ajudou, a lidar com isso de maneira mais suave. Ou seja, o sentimento vai aparecer, mas você vai saber como tirar ele da sua cabeça e diminuir a intensidade desse sentimento. E para mim, a virada de chave foi entender que não é assim que você vai ganhar dinheiro. E eu entendi que muitas vezes essa motivação por sempre aproveitar cada oportunidade nos investimentos é ter aquela expectativa de que é assim que você vai ficar rico do dia para a noite, é assim que você vai ficar milionário e dar aquela liberdade para sua família e poder viver aquela vida dos sonhos. Mas não é assim. É uma ilusão que passam pra gente, é uma ilusão que a gente vê nas redes sociais, mas a verdade é muito diferente disso. O que enriquece, a gente sabe que é o trabalho, é a sua dedicação à sua profissão, ao empreendimento, é os aportes que você faz que no final vão vir do seu salário. Isso a gente só consegue com muito esforço e dedicação. Então, quando você entende que os investimentos não vão te deixar rico pro dia da noite, você acaba tomando decisões muito menos sentimentais. Então você sabe, não, eu entendo que os investimentos nessa trajetória, eles vão atuar como os meus aliados. Então você vai estar ali trabalhando, você vai estar aportando, os investimentos eles vão se valorizando ao longo do tempo e no final você vai ter mais uma fonte de diversificação e você vai ter um patrimônio muito maior do que você teria se não tivesse investido. Então, quando você entende isso, de fato, você não sente mais aquela necessidade de falar assim, não, eu tenho que entrar nessa oportunidade sim ou sim, eu não posso perder a oportunidade da minha vida. Isso deixa muito mais fácil, porque você sabe que vão ser outras coisas que vão influenciar isso. E é por isso que é muito importante também parar de se comparar tanto com os outros.
Cada um tem a sua trajetória, não precisa repetir o mesmo caminho de fulaninho, não precisa ter a mesma vida de certa pessoa. Aproveite sua própria vida, aproveite os seus momentos. E é por isso que uma coisa também que ajuda bastante é parar de se comparar tanto com os demais, parar de achar que sempre a outra pessoa está tendo uma vida melhor ou uma experiência melhor que a sua. Cada um tem a sua trajetória, o mundo, ele é muito complexo, dá reviravoltas. E percebam que as melhores coisas na vida, como por exemplo, amizades, propósito, qualidade de tempo com as pessoas que você ama, tudo isso é de graça. Então, as coisas que realmente vão te proporcionar a maior felicidade, você consegue sem gastar nenhum tostão. E eu não estou falando que o dinheiro não é importante, a gente sabe que o dinheiro tem sim uma relevância muito grande nas nossas vidas, mas não vale a pena arriscar tudo por ele. Quando a gente realmente internaliza isso, a vida fica muito mais fácil. E lembre, esse medo de achar que você está perdendo a oportunidade, ele sempre vai aparecer. Porém, quando você faz essas coisas que eu mostrei nesse vídeo, ele acaba ficando mais fraco e você acaba ficando com uma mente mais crítica, você acaba pensando de maneira mais lógica, racional. Isso vai te ajudar a tomar melhores decisões nos seus investimentos. Então não se sinta mal de achar que você está perdendo alguma oportunidade. Ninguém consegue saber qual ativo vai cair ou subir, nem mesmo com as melhores análises do mundo. O melhor que você pode fazer é entender de fato o que você precisa, os seus objetivos, sua tolerância ao risco e encontrar os ativos que se enquadrem mais no seu cenário e que vão te ajudar a conquistar os seus objetivos no futuro. Nunca comprem algo só porque os outros estão comprando ou porque teve uma rentabilidade muito boa no passado. Como eu ensino na minha metodologia, a gente nem olha para a rentabilidade quando vai decidir se deve investir em um ativo ou não. Tem muitos outros fatores muito mais importantes do que olhar para a rentabilidade que ele teve no passado. E hoje em dia, sem dúvidas, não só nos investimentos, mas como em muitas áreas da vida, sair das manadas e pensar criticamente é uma das melhores decisões que você pode fazer para ter uma vida mais tranquila e mais feliz. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, vocês querem compartilhar alguma reflexão, é só escrever nos comentários. Eu adoro conversar com vocês. E lembre, mais foco no que realmente importa e decisões informadas. Até o próximo vídeo.